vez mais esse tema, diversidade, inclusão, equidade, tem sido um desafio dentro das empresas. E não dá mais para a gente escolher, não tem escolha mais, não dá para a gente pensar assim, ah não, aqui na minha empresa não cabe esse tema. Eu não sou especialista em diversidade, mas a gente já se segue há bastante tempo nela. E eu comecei a ver que ele é super engajado com esse tema, né, da diversidade, inclusive ele é da BRH, né, dessa frente aí de diversidade. Bom, fala um pouquinho de você, para quem está aqui te conhecer, antes da gente entrar no tema. Eu tô na região norte do Brasil, mas eu sou de Goiás, trabalhei muitos anos no segmento sucroalcooleiro, então acho que tá aí as nossas primeiras conexões, né, Ana? Consequentemente, depois migrei para a indústria de alimentos, e da indústria de alimentos fui para o varejo. Do varejo voltei para a indústria cimenteira. A minha carreira ela foi muito direcionada para a indústria de base, e agora eu resolvi assumir um novo desafio aqui no norte do país, né, no Pará, um estado que está me dando tanto conhecimento e tanta riqueza, e está me cativando tanto, e está me encantando tanto, muito mais do que eu imaginava. E atualmente gerencio a área de recursos humanos de uma distribuidora de energia elétrica aqui no estado do Pará. Mas assim como a Ana, eu também não sou um especialista em diversidade. Humildemente é um tema que me atrai e que eu gosto bastante, mas estou aqui para aprender também e ajudar no que eu conseguir de alguma forma. Mas, de fato, além de fazer parte de uma das comunidades voltadas aí para a diversidade, eu sou um fã do tema, então, por onde eu vou, eu sempre gosto muito de plantar algumas sementinhas. E agora, com esse convite da BRH aqui no Pará, para fazer parte do Conselho Temático de Diversidade e Inclusão, isso tem dado aí uma liberdade ainda mais para aprender coisas novas. Mas, em resumo, é isso. Sou um apaixonado pela minha área de RH e um fã da diversidade, e estou aqui para somar de alguma forma. E eu tinha começado falando, Alan, assim, que eu hoje estou no setor sucroenergético e que às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, tem lugar que não cabe esse tema, porque a cultura é uma cultura muito fechada, ou, ah, não, na minha empresa nem adianta querer falar disso. Mas eu, por exemplo, estou no setor sucroenergético, que é o setor mais antigo do Brasil e super tradicional. E se a gente se cegar para a diversidade, a gente hoje em dia nem vende os nossos produtos. Porque as empresas que compram os nossos produtos, elas querem saber se a gente tem programas de diversidade, de inclusão, ou pelo menos de anti-exclusão, né? Pelo menos isso. Então, não dá mais para a gente se cegar para esse tema. Né? Como que você vê esse tema sendo tratado aí no norte do país? Bom, eu até ia falar uma curiosidade aqui que eu acho legal para compartilhar, mas agregando o que você trouxe, hoje, por exemplo, empresas que possuem capital aberto na Bolsa, ela é avaliada e pontuada pelo fato de ter uma política de diversidade e inclusão implantada e direcionada dentro da sua organização. Então, realmente, hoje o espaço, né, o mercado, ele não permite mais que o tema não seja falado, que o tema não seja trabalhado e tratado, enfim. Bom, eu estou na região norte há pouco tempo, né? Então vou dar um parâmetro um pouco geral. Eu acho que eu tenho uma feliz sorte de já ter rodado um pouquinho dentro de alguns estados. Então, na minha visão, o tema, ele ainda é um tema sensível, ele é um tema que ainda existe uma dificuldade de ser tratada e de ser trabalhada. Se eu puder traduzir um pouco da minha experiência, tendo passado pela indústria e não indústria, não que não seja desafiador implantar um programa de diversidade e inclusão em qualquer empresa, de qualquer segmento, mas a indústria, de fato, é um segmento. Voltei. É um segmento ainda muito machista, né? Ainda tem muitos homens, a gente ainda tem uma participação de mulheres que é uma participação ainda minoritária, pouca, né? São poucas mulheres que a gente tem participando ainda de posições estratégicas, de posições de liderança, mas a gente já enxerga que de 2018 para cá, a gente deu um salto. Né? Esse salto começou ali com grandes empresas como Ambev, essas empresas de telefonia, já trazendo esse movimento, né? A Ambev veio com esse movimento de diversidade muito forte, e chegou um momento que não teve mais espaço. Então, hoje eu ainda vejo o tema sensível,
mas eu vejo que as grandes organizações já enxergam a diversidade de uma forma um pouco diferente. Até falando do meu sentimento pessoal, quando eu olho assim para grandes executivos e ouço algumas falas, eu já consigo observar que eles enxergam a diversidade como um sinônimo de competitividade. Eu vou ter mais pessoas diversas dentro do meu negócio, consequentemente isso pode me proporcionar uma competitividade maior no mercado. Então eu já consigo ver com olhos muito mais felizes a intenção que as empresas hoje possuem, mas ainda é um tema sensível que precisa ser bem trabalhado. E quando a gente fala, né, desse tema, eu acho que é importante a gente falar do diverso, mas também é importante a gente falar do outro lado, que é a história da equidade também, né? Porque, tem o diverso no sentido de que eu tenho que ter pessoas diferentes, né, dentro da minha organização, mas é muito importante eu trabalhar também esse equilíbrio, já que a gente precisa reconhecer que existem diferenças de classe, diferenças de gênero, diferenças de cor, de tudo mais, como que eu trato também tudo isso de uma forma igual, né? Igual no sentido de equidade, realmente. Porque eu estava lendo algumas coisas aqui para nossa live, né? E eu me deparei com uma pesquisa do GPTW, agora, de 2022, começo de 2022. Eu anotei aqui algumas informações dessa pesquisa, né? Então, a primeira coisa que a pesquisa trouxe que me espantou foi que o tema diversidade, inclusão, equidade, ele está sendo menos falado neste ano. Então, quando eles perguntaram para as empresas, dentre as suas prioridades, né, quais são lista aí para a gente as suas prioridades. Em 2019, diversidade e inclusão foi citada por 24% das empresas. Em 2020, 32%. Em 2021, 37%. Em 2022, apenas 18%. E aí eles fazem a seguinte reflexão. Será que é porque as empresas estão achando que elas estão muito bem, né? Por isso que eu não preciso falar mais, né? Ou realmente é porque tem outras coisas na minha pauta, como, por exemplo, talvez saúde mental, né? Seja um tema que com a pandemia trouxe muito isso. E aí eu voltei, o tema diversidade e inclusão desceu na minha lista de prioridades. Isso começa a preocupar um pouco a gente. Por quê? Porque a pesquisa ela traz algumas outras coisas, né? Que hoje em dia, no Brasil, apenas 30% da população negra ela está em cargo de liderança, da população negra ativa, né? Dos cargos de liderança, apenas 37% são das mulheres, né? Então, a gente ainda enxerga muito que não existe essa equidade, né? Não existe essa diversidade. Então, não dá para a gente achar que o tema já está esgotado e que já estamos bem. Você concorda com isso? Olha, Ana, eu concordo plenamente e eu sou até favorável a trazer esse ponto que você trouxe em relação a talvez alguma outra prioridade, ela tenha vindo um pouco mais latente, como saúde mental esse ano, mas reconhecendo também que as regiões norte e nordeste do país, esse tema está chegando de 2021 para cá. Esse tema ainda não estava presente nas regiões norte e nordeste, eles estavam muito mais latentes nas regiões sudeste, sul, o centro-oeste acabava falando um pouco, mas também nada tão grande, mas de fato aqui para cima eu posso te afirmar, e eram as regiões que eu estava aí nos últimos 3 anos, que o tema ele veio um pouquinho mais tarde. Mas, de fato, quando você fala de equidade, né, as pessoas, às vezes, a gente precisa entender o quanto que é importante que eu consiga equilibrar, né, para que eu não tenha a igualdade, ela é diferente da equidade, de fato, a gente precisa equilibrar as oportunidades. Não adianta eu dar um banquinho do mesmo tamanho para todas as pessoas, sendo que as pessoas possuem alturas diferentes, né? Acho que muitas pessoas já viram essa ideologia, essa figurinha em algum lugar, que mostra aí algumas pessoas num banquinho da mesma altura, mas você tem um homem muito alto, você tem uma criança e uma criança média, que querem assistir um jogo de futebol, mas entre eles tem um muro, e de fato a criança e a criança mediana não conseguem assistir porque elas são mais baixas. Então a equidade é você pegar
esse banquinho dessa pessoa mais alta e adulta que está do outro lado e dar para essa criança que não tem altura suficiente para ver o jogo de futebol. Então, quando a gente fala de equidade, eu vou dar um exemplo claro. É de fato eu conseguir fornecer um ambiente para uma pessoa que tem uma deficiência. Por que uma pessoa que é um cadeirante, ele não consegue, às vezes, executar um trabalho? Ele não consegue porque eu não dei a equidade de ter ali um espaço, de ter uma via onde ele consiga se locomover, onde ele tenha um banheiro que ele consiga utilizar e ter a sua independência. Então, a equidade, ela vem nesse sentido da gente nivelar e dar as oportunidades para as pessoas, mas diante da condição de cada pessoa, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que vem muito de encontro, né? A gente já está falando aí de um tema que já existe há muitos anos, inclusive no Pacto Global, né, dos 10 princípios universais. Eles têm lá os 4 eixos que fala de direitos humanos, que fala de trabalho, que fala de meio ambiente, anticorrupção. Quando a gente olha ali no trabalho, a gente fala especificamente de eliminar a discriminação no emprego. Então, o tema diversidade dentro das organizações, ele já está latente há muito tempo, inclusive... Desculpa, gente. Então, ainda tem alguns resquícios aqui dessa Covid, então essa tosse, de vez em quando, ela pode aparecer, mas em nome de Jesus, ela vai embora. Brincadeira, gente. Mas, então, esse princípio, né, que está lá dentro do Pacto Global, ele já deixa muito claro, já está lá há muitos anos definido. Muitas empresas aderiram a esse Pacto Global, por exemplo, mas, sem sombra de dúvidas, você falar de diversidade e inclusão, sem você trazer o viés da equidade, não faz muito sentido. Se você me permite, Ana, um ponto que eu acho super importante a gente entender, inclusive quando a gente está falando de diversidade, né? A gente está falando aí de uma diversidade representada, pessoal, por diversas formas, desde orientação religiosa, sexual, gênero, nacionalidade, naturalidade, idade, etnias, pessoas com deficiência, costumes e hábitos, um ponto que às vezes a gente esquece muito, como o histórico de vida habitual, por exemplo, o caso de ex-presidiários. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente pode representar ela absolutamente de diversas formas e, sem sombra de dúvida, trago o que eu disse lá no comecinho, esse monte de gente representada por diversas formas traduz para as organizações competitividade. E eu não tenho dúvidas disso, por já ter vivido uma implantação de um programa de diversidade numa outra empresa onde eu atuava, e agora na atual também. Isso enriquece e muito. E até um ponto que eu quero falar um pouquinho mais para frente aí, quais são as vantagens, né, de se ter diversidade nas organizações. Mas fica à vontade, Ana. Se você deixar, eu vou falando aí, horas. Né? Não, vamos lá, estamos juntos. Pegando esse gancho, né, que você falou que... Porque realmente, às vezes a gente acha assim, diversidade. A diversidade é negro, mulher e talvez PCD, gênero. Né? PCD é um tema bem latente também. PCD é verdade. Por exemplo, mas na empresa que eu estava trabalhando também recentemente, a gente trouxe um programa para presidiários do semiaberto. Então, a gente abriu algumas frentes de trabalho para as presas do semiaberto. E quando a gente trouxe essa ideia, não sei se tem alguém aqui dessa empresa, se tiver, não me deixa mentir, a senhora que a gente trouxe, de um modo geral, a liderança, vocês estão loucos. E se esse povo der algum problema? E se, né? E se. Gente, nós vamos seguir todas as regras. Elas estão num regime semi-aberto, tem uma série de regras que elas têm que seguir. A gente também tem regras. E nós precisamos, pelo menos, dar oportunidade, porque se a gente não der oportunidade, nós não vamos saber nunca. Enfim, colocamos a turma, começamos com uma turma pequena. Quando terminou, elas foram trabalhar no plantio. Quando terminou a jornada do plantio, gente, o líder da frente falou, Ana, ano que vem eu quero que você traz umas 3 frentes dessa. Porque o pessoal, é o que você falou, o pessoal produziu muito mais, o pessoal ficou muito mais disciplinado, porque elas têm uma disciplina, né? Elas sabem, elas não podem sair fora da linha. Então elas têm uma disciplina rigorosíssima e todo mundo meio que começou a querer...
meio que competir, né? E aí elas plantavam muito, as outras frentes queriam plantar também. Olha, virou uma coisa doida, gente. Só precisa de uma oportunidade. E agora, e no final era isso, Ana, no que vem você traz mais um monte dessas, que a gente quer abrir um monte de frente, é que tem limite de tudo, assim. Mas se for pelo nosso viés, pelo nosso primeiro viés, pelo amor de Deus, não me inventa isso, não me traz problema, né? É assim que a gente pensa. Você sabe o que o Nailton está falando? É isso aí. E isso tudo, de certa forma, enriquece as empresas, tendo financeiramente, tanto financeiramente como marketing, visão do cliente, público-alvo, com certeza, né? É exatamente isso. Mas você quer falar um pouco dos benefícios? Esse caso, acho que já conta um benefício. Fala você aí mais um pouco de benefício, Alan. Bom, eu até separei aqui 7 pontos que eu acho que são muito latentes. O primeiro deles é o aumento da criatividade. Porque você tem mais pessoas pensando diferente. Você tem pessoas observando e olhando para pontos que talvez outras pessoas não olham, não conseguiam olhar porque não estavam direcionadas para aquele tema especificamente. Você consegue ter uma expressão de forma genuína, né? A partir do momento que as pessoas elas conseguem ser o que elas são na sua essência, sem sombra de dúvidas, você já olha para o segundo ponto. Você tem uma diminuição de turnover, por exemplo, porque as pessoas se sentem à vontade para estar naquela empresa. Elas se sentem à vontade para ser o que elas são na sua essência. Então, para que elas vão pensar sair dali de alguma forma? Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu estava numa organização e eu tinha um estagiário de comunicação. E esse estagiário de comunicação, ele chegou para mim e falou assim: poxa, Alan, eu fiquei tão feliz que você chegou agora e tal. Eu falei: poxa, que legal que você ficou feliz. Ele: não, mas é porque eu tô feliz, porque agora tem uma pessoa como eu aqui na equipe, tem uma pessoa como eu próximo de mim. Aí eu falei: como assim? Me explica melhor. Ele falou: não, porque você é gay, eu também sou, mas eu ainda me sinto um pouco retraído. Eu falei: como assim? Ele falou: poxa, por exemplo, eu queria poder usar o meu brinco, mas eu não sei se eu posso colocar o meu brinco. E aí, por uma questão de segurança, a gente não tinha nenhuma restrição pela função que ele fazia, ele não tinha nenhum ponto que ele não pudesse usar o brinco dele. Mas aí eu comecei a refletir, falei: poxa, esse rapaz, ele não está conseguindo ser o que ele é na essência dele, porque ele está preocupado com o que as pessoas vão achar dele aqui dentro. Então, quando você tem um ambiente mais saudável, onde você tem as pessoas mais sensibilizadas, você consegue que as pessoas sejam o que elas são e, consequentemente, jamais elas vão pensar em sair dali, porque elas se sentem parte daquele momento, tá? Eu também destaco um ponto muito importante: clima organizacional. Eu vou dar um exemplo. Estava numa determinada empresa, numa organização, e a gente aplicou o famoso censo de diversidade, que inclusive eu vou falar um pouquinho mais para frente. E na aplicação do censo, de repente a gente identifica que nós tínhamos dentro da empresa 33 mulheres ou homens trans. Aonde que estavam essas pessoas? A gente entendeu que essas pessoas não estavam conseguindo ser quem elas são lá dentro. Então, ao entrar dentro daquela empresa, dentro daquela organização, elas não estavam conseguindo se enxergar o espaço para ser o que ela é, para ser uma mulher trans, para ser um homem trans. Então, dentro daquele ambiente, ela se comportava de uma forma contrária ao que ele ou ela era lá fora. Uhum. Então, poxa, a gente começou a pensar: o espaço aqui não está existindo para essas pessoas serem o que elas são. A partir do momento que a gente sensibilizou, deu o espaço, começaram a surgir aquelas mulheres lindas, aqueles homens fantásticos, que não conseguiam ser o que eles eram, porque eles tinham medo. O clima evoluiu significativamente, pilares da pesquisa de clima subiram absurdamente. Então, o clima organizacional ele é afetado de forma imediata. Um ponto que daí eu estou falando com empresários, com sócios de empresas: não duvidem.
automaticamente a imagem da empresa, ela dá um upgrade fantástico. A imagem empregadora, a marca empregadora dessa empresa sofre um salto incrível. Empresas que, como eu disse, possuem capital aberto já são pressionadas. Empresas que já vão em alguns bancos em busca de financiamento, os bancos já estão questionando e pressionando por esse programa, ou alguns, em alguns momentos, inclusive, já pressiona por uma política estabelecida para que você demonstre isso formalizado e implantado dentro da empresa, enfim. Então, a imagem da sua empresa, sem sombra de dúvidas, dá um salto absurdo e só sucesso. Então, para mim, esses são os pontos mais latentes aí quando a gente olha para um programa de diversidade, né, para trazer diversidade e inclusão para dentro das organizações. Para mim, são os de imediato mais visíveis. Ótimo. Mas, Alan, nem tudo são flores, né? É claro. A gente ainda vê também algumas coisas, uns absurdos, que a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Como que a gente vai vencer esses preconceitos, esses viés, esses paradigmas? Eu já vi muita gente até misturando algumas coisas até de religião, né? Tem muito isso, né? Principalmente quando a gente fala, né, por exemplo, de um trans, da população LGBTQIA+. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, e óbvio, se você se sente confortável de contar um pouco. Já passei, e eu até estava falando esses dias com alguns amigos. E aí, já que você me deu o espaço, eu até quero plantar uma sementinha, né? A gente estava falando com alguns colegas, e um dos colegas me perguntou, poxa, Alan, mas você já teve algum preconceito, ou já teve alguma situação devido à sua opção sexual? Nesse momento, eu já falei para ele, amigo, vem cá, senta aqui. Me permite? Se você me permite, eu queria te dar uma dica. Ele falou, permito, claro. E a primeira coisa que eu disse, não é uma opção, é uma condição. Eu não escolhi ser assim. Nasci assim. Inclusive, particularmente, se eu tivesse escolha, diante de tudo que se enfrenta, por você ser gay, ou ser lésbica, ou ser um travesti, um trans, eu teria escolhido ser hétero. Mas eu não tive essa escolha. Então, foi uma condição. Dada essa condição, já vivi, sim, inclusive numa organização onde eu trabalhava, que não vem ao caso. Eu ocupava já uma posição de liderança na época, e eu tinha uma gerente que ficava acima de mim, e atendendo como BP, né, como Business Partner, uma diretoria específica, e essa diretoria chegou na minha gerente, num determinado momento, numa conversa, para falar um pouco sobre mim, e muito falando sobre expressões, né? Nossa, o Alan é muito expansivo e tal. E ela chegou em mim e trouxe para mim um feedback que eu nunca vou me esquecer de forma alguma. E ela chegou e me disse, poxa, Alan, eu queria mais que você observasse para a sua postura, para o seu trejeito, para a forma que você fala, talvez para o seu gesticular, né? Naquele momento, você vai muito como aquela música, né? Eu não lembro o nome dela agora, mas fala assim, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu naquele momento. Eu falei assim, muito rápido, né? E, por segundos, pensando, eu falei, poxa, mas como assim, né? Eu estou sendo o que eu sou. E eu vou ter que ser uma coisa que eu não sou? Peraí, tem alguma coisa errada. E aí, nesse momento, isso foi lá atrás, eu tinha 21, 22 anos na época, e nesse momento, eu acho que eu assumi o protagonismo que eu sempre trago para mulheres, para a comunidade LGBT, para PCDs, para pessoas pretas, enfim, para todas as pessoas que estão voltadas e que são diferentes, se posicionem, não se permitam ocupar esse lugar, esse ambiente aonde querem excluir você de alguma forma. Então, nesse momento, eu coloquei para minha gerente de RH na época e falei, olha, eu gostaria de, nesse momento, colocar o meu cargo para você à disposição, porque se nesse ambiente eu não tenho espaço para ser o que eu sou, para mim não faz sentido permanecer aqui. Nesse momento foi o start
que eu dei naquela empresa para que a empresa começasse a olhar para o tema diversidade e inclusão, e de alguma forma a gente conseguiu sensibilizar e teve toda uma reviravolta, uma virada de chave, uma virada de conceito, e que é importante a gente reconhecer, pessoal, que eu até falo muito isso, na empresa que eu estou atual, a gente está no momento de implantação do programa de diversidade e inclusão. Não é um tema que nós temos que descer, falando muito como a minha mãe fala muito assim, não é um tema que a gente, não é uma coisa que eu tenho que descer de goela abaixo, ou seja, tem que ser forçado. Não, precisa ser leve, porque essas pessoas, elas tiveram uma cultura, uma criação, uma educação, e isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser dado a oportunidade para que essa pessoa pense diferente, haja diferente. Então, esse diretor lá atrás, que trouxe essa questão da expressão, da forma de agir, enfim, ele precisava ser trabalhado. Foi dado a oportunidade, o espaço para ele de pensar diferente. E ele se abriu. Óbvio, não são flores, como a Ana disse. Tem muitos que não se abrem para isso. E, obviamente, as organizações precisam tomar as suas decisões em relação a isso. Mas, se tem uma dica que eu posso dar, tragam o tema, obviamente, de forma séria, mas de forma leve. Porque se for algo forçado, as pessoas não absorvem, as pessoas fazem por obrigação, e isso não se torna uma cultura. E assim, nesse gancho aí do Não São Flores, nós que somos mulheres, né, e aqui a gente tem muita mulher assistindo a live, a gente sabe que a gente também passa por isso, né, por esse tipo de preconceito. Eu já ouvi, por exemplo, o líder falando para a liderada que não era para ela usar aquele batom, porque aquele batom que ela estava usando, as pessoas iam achar que ela estava com segundas intenções, queria, né, ser provocativa. Eu já vi líder falando para uma pessoa que era negra, que tinha o cabelo, né, black power, falando, prende o seu cabelo assim não é legal. Então, são coisas, né, que é o que você trouxe. A gente precisa meio que aprender a lidar com essas situações e desenvolver essas pessoas, né? Porque muitas vezes elas não têm nem muita noção do que elas estão falando, né? O mundo que elas viveram, a educação que elas tiveram, a família, muitas vezes, né? Foi um ambiente tão repressor, talvez, ou tão assim, aqui é assim, pronto, que elas não têm outra visão. Eu vou te dar um exemplo típico de RH. E como você está trazendo, é algo que tem que ser trabalhado, né? Por exemplo, imagine, você tá... E isso aconteceu, eu visualizei com os meus próprios olhos. Você está ali na equipe e, de repente, você tem uma pessoa da tua equipe que não tem um braço. E é uma pessoa deficiente. Eu vi isso de frente, tá? E quando você está ali no ambiente RH, gestão de pessoas, a gente usa muito um termo que é muito comum. Veja se você já ouviu algum gestor seu trazendo para você: Ana, eu não tenho braço, Ana. Ana, eu não consigo fazer porque eu não tenho mão de obra. Ana, eu não faço porque eu não tenho braço. E, de repente, um gestor soltou isso numa reunião com uma equipe e uma das pessoas da equipe dele não tinha o braço. Mas isso é cultural, porque ele já traz isso de muitos anos. Então tem que ser dada a oportunidade realmente para que a pessoa trabalhe. Até um ponto como dica, dentro da implantação de um programa de diversidade e inclusão, nunca se esqueçam do pilar de educação. E quando eu falo de educação, eu estou falando de sensibilização, de transformação, de você conseguir disseminar essa cultura, né, de alguma forma. Tendo dentro desse pilar, principalmente, a liderança. A liderança ela precisa ser capacitada, ser direcionada, para que ela impulsione a marcha, né, desse programa, enfim, desse projeto de diversidade e inclusão que você tiver aí na sua organização. Mas não esqueçam do pilar educação. Inclusive, eu acho que a liderança, se eu tivesse que falar assim, por onde você começaria, Ana, né? Se você tivesse que escolher um ponto, por onde você começaria? Sem dúvida, eu escolheria a liderança. Até porque a liderança
das empresas hoje ainda são lideranças que já têm uma certa idade, que já são de outras gerações, né? Então tem essa história do conflito aí geracional também. Então eu concordo com você que educar, né, formar essa geração de líderes que está aí para um novo momento é papel nosso da área de recursos humanos, né? Não tem jeito. E uma outra coisa que eu vejo também, Alan, falando de RH, é a gente formar o RH. Com certeza, né? Desenvolver o RH, porque muitas vezes a gente faz isso que você está falando. Você vai para o processo seletivo e usa termos, e vai também com os nossos vieses, né? Esses vieses inconscientes para fazer o processo seletivo, né? Então, isso também precisamos nos educar também, né? Eu vou contar uma outra historinha. Trabalhava numa organização onde nós tínhamos um programa fantástico voltado para a comunicação com os empregados, que é aquela famosa TV corporativa. Tinha lá o seu nome específico nesse programa. E nós começamos a entrar com um programa de diversidade e inclusão de forma muito forte dentro da empresa, e a empresa estruturou isso muito bem, enfim. E esses movimentos, né, na TV corporativa, diversas vezes, ele tratava, inclusive, sobre o tema diversidade e inclusão. E, inclusive, em uma das fábricas que eu trabalhava, eu tinha 2 pessoas que eram surda. Uma delas não era muda, mas uma delas era surda e mudo, mas as 2 eram surdas. A gente demorou pelo menos uns 6 meses para se tocar que essas pessoas não estavam sendo incluídas na TV corporativa, porque eu não tinha uma pessoa fazendo a tradução do que estava sendo dito. Eu tinha 2 colaboradores sendo excluídos da participação daquele momento que envolve a alta direção da empresa, o CEO da empresa, enfim, diversas informações estratégicas e importantes, mas que eles só viam, eles não falavam por vergonha, por talvez sentir alguma represária, enfim, e porque o programa ainda estava no começo, né, ainda não tinha toda a introdução, mas, modéstia à parte, a empresa realmente mandou muito bem na implantação do programa, mas depois que a empresa olhou para isso, nunca mais se fez uma TV corporativa sem um intérprete de línguas, de sinais, lá. Independentemente de na fábrica Y, X ou Z não ter pessoas surdas, mas em uma tinha. E aquelas 2 pessoas tinham que estar incluídas de alguma forma. Lembra da equidade? A gente precisa incluir e igualar para que essas pessoas consigam participar daquele momento. Ó, a Maria Amélia, que é minha mãe, gente. Maria Amélia é minha mãe. Ela está falando, na verdade, a palavra é educação dos sentimentos. Querer para o outro o que eu quero para mim. Respeito. Exatamente. É respeito. E aí tem uma provocação, né? Será que algum RH que está aqui já pensou isso que o Alan está trazendo? Eu já trabalhei num monte de empresa que eu implantei TV corporativa e vou abrir meu coração aqui que eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Tipo, será que nós temos algum PCD surdo-mudo que não está entendendo bulhufas do que está passando na nossa TV corporativa? Então, realmente é uma provocação e precisamos educar a nossa área de recursos humanos, né? Olhando, por exemplo, Ana, só para não perder a deixa, claro. Algo que eu acho super importante, olhando ali para a porta de entrada da área de recursos humanos. Então, olhando para a área de recrutamento e seleção, recrutadores e recrutadoras, né? Olhem para isso que é importante. Falando de diversidade e inclusão, se eu tenho um programa de diversidade e inclusão, em momento nenhum eu posso não recusar. Eu vou falar recusar para jogar abertamente. Tipo, recusar um currículo, um profissional que é surdo, mudo, porque eu não consigo entrevistar esse candidato. Eu vou falar de mim, para não falar de outras pessoas, lá em 2000 e bolinhas, quando a gente... a Ana vai entender bem isso. Regiões interioranas, quando você tem ali o boom de vagas de início de safra, que você tem que pegar 800 pessoas, 700 pessoas de uma vez, já aconteceu de eu fazer uma entrevista com a pessoa escrevendo, porque eu não conseguia falar em línguas de sinais. Hoje, graças a Deus, isso para mim é diferente, mas é um ponto que eu acho que, sem sombra de dúvidas, é importante olhar.
área de recrutamento e seleção, saúde ocupacional, olhar para todos os tipos, principalmente aonde você foca em termos de direcionadores estratégicos de diversidade, lá naquelas aquelas expressões que eu disse, né, seja gênero, raças, etnias, PCD, LGBTQIA+, principalmente olhando para PCD, eu acho que é muito importante você ter ali uma capacitação para as áreas de recrutamento e seleção e saúde ocupacional. Com certeza absoluta. Ó, a Mariana também está falando, já trabalhei com TV corporativa e jamais me atentei. Ó, bom, a live já valeu só por esse ponto de reflexão, né, que está trazendo para a gente. Bom, falamos um pouquinho da questão da liderança, de preparar a liderança, de preparar o RH. O Alain mencionou em algum momento da nossa fala a questão dos comitês, então acho que isso é algo que as empresas estão fazendo bastante, né, Alain, de formar comitês, porque o comitê você começa a trazer, de novo, o comitê é diverso, né, você traz pessoas de diversas áreas, com diversas formas de pensar e fica mais fácil de você estruturar esses programas. Então, acho que as áreas de recursos humanos podem fazer muito uso dos comitês, né, olhar para a área de recrutamento e seleção e pensar muito no ambiente, né. Vou contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo, quando, numa outra empresa que eu estava trabalhando, a gente começou a fazer uma reflexão relacionada aos banheiros, né? Porque é um tabu, né? Essa é ótima. Banheiro. É um tabu. Então, banheiro masculino, banheiro feminino. E aí as 30 pessoas que você falou que se identificaram lá na sua pesquisa, que são trans, e aí onde essas pessoas vão... E aí eu comecei a fazer uma provocação com as pessoas. É óbvio que isso não cabe em qualquer lugar, tá, gente? Mas eu comecei a fazer uma reflexão. Gente, por que a gente tem que ter uma separação banheiro masculino, banheiro feminino, né? Se a gente... é porque as pessoas não se respeitam? Então é o que minha mãe acabou de falar aqui. Então não é questão de diversidade, é questão de respeito, de não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. E pelo menos nas áreas administrativas da usina que eu trabalhava, a gente começou a abolir a nomenclatura banheiro masculino e banheiro feminino. Ficou a cargo do gerente avaliar se ele queria ou se ele não queria fazer isso. Muitos aderiram, outros não, e deu super certo. Mas o que na verdade eu queria contar? Que hoje em dia também a gente tem, por exemplo, legislação, normas regulamentadoras ou certificações que não permitem a gente fazer isso. Você obrigatoriamente tem que ter banheiros masculinos e banheiros femininos. E aí, na hora que você pergunta para esses auditores que vêm te certificar assim, tá, e o que eu faço com a minha população trans? Eu escrevo na porta o quê? Trans? Não sei, né? Eles não sabem nem te explicar o que a gente tem que fazer. Eles não dão nenhuma sugestão, né? Mas eles te punem, literalmente uma punição, se você não tem lá o banheiro escrito banheiro masculino, banheiro feminino. Então, muita coisa vai precisar mudar ainda, né? A estrada é muito longa, Ana. Bem longa. Exatamente. Mas nós não vamos desistir dela. De forma alguma. E vou contar o pulo do gato agora, se você me permite. Falando um pouquinho sobre a implantação, né? Talvez a gente já vá partindo aí para os finais, mas falando da implantação. Eu sempre trago que é muito importante você entender o seu cenário, né? Então, para entender o seu cenário, você precisa ter uma estratégia, ter foco, né? Com um olhar de onde você direcionar os seus esforços. Então, eu sempre trago, defina os direcionadores estratégicos. Esse, para mim, é um primeiro ponto. Qual que vai ser o olhar da sua empresa? Talvez a sua empresa vai trabalhar com gerações, vai trabalhar com programas voltados para pessoas mais velhas. A sua empresa vai olhar para o tema LGBTQIA+. Não, LGBTQIA+, talvez ainda não faça sentido. Gênero, mulheres, raças, etnias, PCD, vai, não vai? Definir esses direcionadores, que particularmente hoje, pelo que eu tenho visto no mercado, a gente tem 4 grandes direcionadores que as empresas estão definindo de forma muito latente, na sua grande maioria. Eu até vi uma pesquisa na revista Você S.A. que falava sobre isso, que olham muito para gênero, mulheres, raças,
etnias, PCD e LGBTQIA+. Na sua grande maioria, esses 5 direcionadores acabam vindo mais latente aí quando as empresas vão definir as suas estratégias de diversidade e inclusão. Definido essa estratégia, para você saber aonde você vai chegar, você tem que ter os seus números. Então, eu sempre digo, olhe para o censo. O censo de diversidade e inclusão, ele é um grande direcionador, porque ele vai te dar os números que você tem atualmente, contando um segredinho, particularmente, pensem num censo confidencial, nada de identificação, porque a pessoa que é gay, ou a pessoa que é trans, ou a pessoa que às vezes tem uma deficiência e não quer falar, eu tenho que dar esse espaço, construir esse espaço para que a pessoa sinta liberdade para ela falar especificamente, abertamente para todo mundo o que ela é, o que ele é de fato. Então, esse censo não identificado é uma boa. Identificado, as experiências que eu tive, inclusive com colegas, o índice de participação é muito baixo, tá? Então, startado esse censo de diversidade e inclusão, obviamente, você traz aqui a liderança para uma sensibilização inicial do que vai acontecer. Muito do que a gente faz ali com uma pré-pesquisa de clima, né? Sensibiliza, traz, olha, vai acontecer isso, a gente está olhando para isso agora. O senso de diversidade e inclusão, ele traz, inclusive, um olhar da liderança, de como as pessoas enxergam as suas lideranças, para que você depois trabalhe no plano de capacitação dessas lideranças. Então, o senso é um grande direcionador. Tem um senso, olhe para um plano de ação de trabalho de acordo com a sua região. Já conheci empresas, inclusive, que possuíam mais de uma unidade e construíam um plano de diversidade Brasil. Não. A gente tem regiões. Por exemplo, os problemas que eu tenho de raças e etnias na região norte não são iguais aos problemas de raças e etnias que eu tenho na região sul. Você tem ali uma maioria de pessoas brancas, até pela colonização da região, enfim. E já na região norte você tem um volume maior de pessoas pretas, de pessoas indígenas, enfim. Então são diferentes. Olhe as particularidades, com base no que você tem mapeado no seu plano, no seu censo, né? Então esse plano vem com base no censo. Nesse plano, olhe muito para ações de sensibilização. Aproveite aquelas datas especiais que a gente tem, né? RH olha muito para aquela questão do endomarketing. Então estuda lá quais são as datas do orgulho, quando você olha para a PCD, né, o Dia Internacional de PCDs, da visibilidade trans, que é lá em janeiro, da luta racial, que é no mês de março, o autismo, que é em abril. Então, aproveitar essas datas, que já são datas que por si só são latentes no mercado, e que você traz isso para dentro, traz ali o time de comunicação e do marketing e trabalha uma sensibilização super bacana para a empresa inteira. E uma coisa que eu acho... Pode falar, pode terminar. Não, pode falar, Ana, desculpa. Não, o que eu ia falar aqui, uma coisa que eu acho muito que é fundamental a gente atrelar tudo isso, é a gente ter meta definida, né? Dentro do plano. Então, assim, porque também eu já vi muita empresa que faz o censo, coloca um plano, mas é um plano assim, away, sabe? Precisamos sim crescer o número de mulheres. Precisamos sim... Tá bom, mas até quando? Que porcentagem? É quanto ano a ano? Né? Então, precisa ter metas com indicadores sendo acompanhados. Porque senão é muito mais fácil, por exemplo, a gente fazer um processo seletivo e continuar colocando no shortlist só homens brancos, hétero, né? Porque ninguém vai me cobrar de nada diferente. Se a empresa fala, não, até o final desse ano nós precisamos crescer em tantos por cento a nossa população feminina, a nossa população preta, a nossa população, muda o ponteirinho, né? Começa a mudar o ponteirinho. Então, eu acho fundamental a gente, depois que a gente fez o censo, define um plano de ação com indicadores e metas. O único ponto que eu destaco, Ana, aí talvez olhando para algumas experiências, para algumas realidades, acho super importante o ponto que você traz. Inclusive, como dica, eu acho que os programas de porta de entrada é um bom começo para você olhar para a diversidade e inclusão. Aí, quando eu falo portas de entrada, eu estou falando trainee, estágio, aprendizes, enfim. Mas
Se você não sensibilizou a sua liderança, com certeza. esquece que você não vai avançar Sim. em números, tá? Se você não fez o trabalho de capacitação, de mostrar para ele a importância, aí você vai voltar naquilo que eu falei, você desce de goela abaixo, e isso não vira uma cultura, você vai trazer uma mulher para ser uma supervisora de uma equipe, aquele gerente ele vai tolerar aquela mulher até ele achar uma oportunidade para que ela seja desligada. Sim, então, com certeza. trabalhe a sensibilização, que eu acho que é super importante. Deixa eu ler alguns comentários aqui, só das meninas aqui. A Paula está falando que outro dia ela estava recebendo um visitante, indiquei a ele banheiros feminino e masculino e falei que ele poderia ficar à vontade para escolher. Ele super aprovou a minha forma de abordagem, olha que legal, né? Não, que legal, e a Juliana falou que o censo tem que ser com um olhar multidisciplinar, porque ela conseguiu já mapear PCDs, por exemplo, que não estavam nem na cota. Então, a gente também tem que fazer o censo sem os nossos vieses. Eu quero fazer censo só para mapear a população LGBTQIA+. Não, eu quero mapear toda a diversidade da minha organização. Já atingimos cota de PCD depois da realização do censo, porque o censo me trouxe o que a gente não estava enxergando. Um último ponto que eu queria trazer, Ana, e que muitas empresas também vêm trazendo, aí a gente já falou do censo, plano, indicadores, sensibilização, capacitação da liderança, são os grupos, que aí tem empresas que chamam de grupos de afinidades, grupos de aliados. Esses grupos, e aí, obviamente, formados por pessoas diversas, ajudam a manter esse tema vivo. Por mais que exista uma área de diversidade e inclusão, ou, na maioria das vezes, o próprio RH acaba absorvendo o tema dentro da sua estrutura, sozinhos vocês não vão conseguir. Chega um momento que o trabalho ganha tanto tamanho, tanto espaço, que você precisa realmente de aliados para que as ações, as demandas, elas consigam andar. Então, ter aí um programa de voluntariado, para que esses aliados possam entrar, possam participar, focados nos seus direcionadores, mas sem o olhar de formar esses grupos só por pessoas de liderança, que são líderes, ou só por pessoas, às vezes uma empresa que tem várias unidades, por pessoas de uma única localidade. Não, pessoas de vários lugares, pensando diferentes. Esse, inclusive, é um case de sucesso da empresa anterior onde eu estava. Após a formação dos grupos de aliados, o programa de diversidade ganhou tamanho, ganhou peso, porque você teve pessoas apoiando, inclusive, as unidades na execução daqueles planos. Quem melhor do que o próprio grupo de aliados de gênero para trabalhar o tema mulheres para um grupo de líderes? Você nem precisa olhar para fora, às vezes, para trazer uma consultoria de peso, para fazer... Não, você tem ali as pessoas que estão vivendo na prática, vivendo no dia a dia, que conseguem fazer um trabalho de sensibilização, por exemplo, com aquelas lideranças. Acho que o grupo de aliados também é uma dica bem bacana. Muito legal. Muito bom. Gente, eu acho que a gente está encaminhando aqui para o nosso final. Não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Para finalizar aqui, eu acho que ficou muito claro assim, que então é um tema que não podemos fechar os nossos olhos, está aí, está batendo na nossa porta, e as empresas que não começarem minimamente a abrir discussões, a abrir rodas de conversa e olhar para o tema, vão ficar para trás. O Alan falou muito bem na questão de visibilidade, de mercado, de buscar parceiros financeiros, de buscar clientes. Então, não tem jeito mais, infelizmente, ou melhor, felizmente, não tem jeito mais, né? A importância da liderança. Então, vamos dar o bracinho para a nossa liderança e vamos trazer ele para sentar na mesa junto com a gente e discutir sobre esse tema. O Alan reforçou agora no final a questão da sensibilização. É importantíssimo a gente preparar as nossas empresas para esse tema, para esse assunto. E RHs também. Vamos olhar para os nossos umbiguinhos e verem que a gente tem um monte de vulnerabilidade que a gente precisa cuidar também. Da minha parte, o resumo é esse.